A graça e a paz, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que esteja, né? Que vocês estejam bem. Queridos, estamos aqui de volta, amados, trazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Faz tempo que nós não deixamos aqui, né? Uma lição aqui para nossa meditação. E chegando agora ao final desse trimestre, né? Segundo trimestre de 2026. Nós estamos com a lição de número 12, que tem por título Reconciliação de Jacó com Esaú. Essa lição muito boa, maravilhosa aqui, falando sobre reconciliação, perdão. Isso é muito importante para nossas vidas. Glória a Deus. E o textuário está lá em Gênesis capítulo 33, versículo 4, que diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram, né? Dois irmãos ali chorando, saudade, né? Se reconciliando. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está lá em Gênesis 33, versículo 1 ao 10. Depois vocês podem aí acompanhar com mais tempo aí na sua casa. Nós não vamos ler aqui porque o tempo é pouco, né? Mas nós vamos dar continuidade aqui, ser breve aqui na nossa lição. A introdução nos diz assim: a história de Jacó e Esaú é uma das mais emocionantes das Escrituras. Durante muitos anos, os irmãos viveram separados por causa de conflitos, enganos e ressentimentos, né? Entretanto, Deus trabalhou no coração de ambos, tornando possível aquilo que parecia impossível, que foi ali a reconciliação dos dois. Nessa lição, amado, aprenderemos que Deus continua restaurando relacionamentos quebrados, curando feridas antigas e conduzindo seus filhos ao perdão verdadeiro. Primeiro tópico fala sobre irmãos em conflito, né? Jacó. Amados, Jacó carregava um passado complicado. Seu próprio nome estava associado à ideia de suplantador, né? Ele havia enganado seu irmão Esaú, e fugido com medo da vingança de Esaú. Contudo, antes do reencontro, Jacó teve uma experiência transformadora com Deus. Tá? Em Gênesis 32, versículo 28, o Senhor mudou o seu nome para Israel, mostrando que uma nova etapa havia começado na vida de Jacó. Amados, ninguém pode experimentar verdadeira reconciliação sem antes permitir que Deus transforme seu coração. Tudo que nós quisermos, né, nós temos que permitir a transformação de dentro para fora, transformação no coração. Né? Então aí nós vamos experimentar uma experiência verdadeira, uma vida transbordante, uma vida com Deus, uma vida em paz com a sociedade, com nossos irmãos, nossa família. Tudo depende de nós deixarmos Deus transformar o nosso coração. E falando de Esaú foi profundamente ferido pelos acontecimentos do passado. Humanamente falando, querido, havia motivos para guardar ressentimento, sim ou não? Claro que sim, né? Entretanto, Deus também trabalhou em seu coração. Olha que lindo, né? Deus trabalhou no coração de Jacó e trabalhou no coração de Esaú para esse reencontro, né? Quando finalmente encontrou Jacó, não agiu movido pela vingança, mas pela misericórdia. Ele em vez de agir com vingança, ele agiu com misericórdia. Então, o perdão, amado, não elimina o passado, não elimina, mas impede que ele continue controlando nosso presente. Então, nós não devemos deixar, né, que o passado controle nosso presente hoje, né? A gente vê muitas pessoas com ressentimentos, com mágoas, né, com depressão, mas por que não deixa que o presente controle o seu passado e sim o passado controlar o presente? Isso é que eu penso, muita gente faz isso. Falando de Raquel,
Raquel aparece entre os familiares que acompanharam Jacó no reencontro. Sua presença lembra que os conflitos familiares, amados, afetam não apenas os envolvidos diretamente, mas toda a família. Amados, quando há reconciliação, todos ao redor se beneficiam, sim ou não? Então nós devemos ter uma reconciliação de verdade, porque todos ao nosso lado, nossa família, nossos filhos, irão ser beneficiados com esta bênção, com essa vitória. Segundo tópico, o encontro entre Jacó e Esaú. Aqui agora Deus entra em ação. O reencontro, queridos, não foi apenas resultado de uma decisão humana. Não foi. Deus já havia preparado o coração dos dois irmãos, de Jacó e de Esaú. Muitas vezes nós tentamos resolver conflitos apenas com nossa própria força. Mas a verdadeira restauração acontece quando Deus entra em ação. Não adianta nós tentar com forças humanas, não adianta nós tentar com nossas... Não vai conseguir. Mas quando Deus entra em ação, aí sim, aí você vai ver, você vai provar a verdadeira restauração na sua vida. Ore pelas pessoas com quem você tem dificuldades, de se relacionar, com quem você tem dificuldade de ter paz, de ter um relacionamento sadio. Deus pode fazer aquilo que você não consegue, amados. Ouça isso no nome de Jesus. E agora Esaú abraça e beija Jacó. É o segundo subtópico. Ao invés de atacar Esaú, ao invés de atacar Esaú, ele corre para abraçar seu irmão. Aquele momento surpreendente Jacó, surpreendeu muito a Jacó. Anos de medo, foram substituídos agora por lágrimas de alegria. O abraço de Esaú, amados, demonstra que Deus é capaz de transformar ressentimento em reconciliação. Certo? Muitas vezes um abraço demonstra a transformação, que Deus pode fazer. Ao invés de ressentimento no coração do homem, do ser humano, Deus pode transformar em reconciliação. O amor de Deus, amados, ele quebra barreiras que o orgulho constrói. Muitas vezes nós estamos construindo barreira, mas o amor de Deus, ele quebra essas barreiras e faz com que o perdão aconteça. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, o perdão verdadeiro. O perdão de Esaú ele foi demonstrado por atitudes concretas. Perdoar, amado, não significa fingir que nada aconteceu, não. Mas decidir que viver preso é a ofensa, Então, o perdão ele não significa, que nós vamos ficar fingindo que nada aconteceu. Sim, nós sabemos que aconteceu. Mas o perdão, amado, perdoar, ele decide nós a não viver preso à ofensa. Ouça isso no nome de Jesus. O verdadeiro perdão, ele produz paz e liberdade. Quando nós perdoamos, nós estamos nos libertando a nós mesmos, nós estamos tendo liberdade. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quem perdoa não muda apenas a vida, do outro, muda também a própria vida. E a Bíblia, Jesus falou que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então nós temos que perdoar. Vamos ao terceiro tópico. A família de Jacó segue seu caminho. Primeiro subtópico diz assim: os irmãos se separam. Após a reconciliação, amados, Jacó e Esaú seguiram caminhos diferentes. Isso mostra que reconciliação não significa necessariamente convivência constante, mas sim restauração da paz. É possível viver em paz mesmo quando cada pessoa segue seu próprio caminho. Não é porque alguém me fez o mal, hoje eu passei tempo sem me comunicar, mas hoje eu me comunico e agora eu não sou obrigado a ficar com ele. Eu estou em paz, ele também está em paz e vamos cada um seguir o nosso caminho. Segundo subtópico, Jacó retorna para a casa de seu pai. Jacó prosseguiu sua jornada conforme a direção de Deus. Cada etapa de sua vida, querida, estava sendo conduzida pelo Senhor.
Amados, depois da reconciliação, nós devemos continuar caminhando em obediência, porque se nós voltarmos à desobediência, voltarmos ao rancor, nós não vamos conseguir nada. Mas se nós continuarmos, obedecendo, nós vamos ter um caminho de paz, de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico. Jacó levanta um altar ao Senhor. Ao chegar em segurança, amados, Jacó edificou um altar. Ele reconheceu que Deus havia sido o verdadeiro responsável pela proteção, restauração e reconciliação. Toda vitória espiritual ela deve resultar em adoração e gratidão. Conta-se uma ilustração, conta-se que 2 irmãos ficaram anos sem se falar por causa de uma herança durante muito tempo. A mágoa cresceu entre eles. Certo dia, um dos irmãos adoeceu gravemente. Ao receber a notícia, o outro correu ao hospital. Quando se encontraram, choraram e se abraçaram. Mais tarde, um deles disse: "Perdemos muitos anos por causa do orgulho. Bastava um abraço." Assim também aconteceu com Jacó e Esaú. Onde havia separação, Deus trouxe reconciliação. Eu concluo dizendo aqui para você, amados, a história de Jacó e Esaú nos ensina que não existe situação impossível para Deus. Onde há feridas, Ele perdoa, Ele pode trazer cura. Onde há ferida, Deus pode trazer cura, perdão, restauração, reconciliação. Onde há ressentimento, Ele pode gerar perdão, Louvado seja o nome do Senhor. Onde há separação, Ele pode promover reconciliação. O mesmo Deus que restaurou o relacionamento entre Jacó e Esaú, amados, Ele continua restaurando vidas e famílias nos dias atuais. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, vai nos dizer que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica aí esta lição para nossas vidas, para nós aprendermos a perdoar, a não perder mais tempo, a quebrar barreiras que o orgulho construiu, que nós possamos nos purificar na presença de Deus, para a glória do Senhor. Um forte abraço a todos vocês, meus ouvintes. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.